Vocês aí do Atlético, vocês jogadores aí no Atlético, vocês querem quem, afinal de contas? Porque o Cuca, vocês não quiseram. O Sampaoli, vocês não quiseram. O Barba, vocês não quiseram. Vocês querem quem? Vocês vão correr com quem? Vocês vão parar de milindre com quem? Porque é muito melindrado, cara. O elenco melindrado do cacete, viu? Ó, senhores, eu vou jogar aí, fala quem quer, sobre a questão do Barba Domingues. Barba Domingues, a gente já falou, todo mundo já falou, de dividir a culpa, né? De dividir as razões pelas quais o Atlético vive um momento de instabilidade. O trabalho dele, de fato, ainda não entrou como a gente imaginou que poderia. Para mim, todo jogo agora para ele é que depende de resultado. Esse jogo, por exemplo, contra o Ceará, se tivesse perdido, eu não ia me assustar. Eu acho que a tendência era muito grande. Eu vou ter que te interromper para te fazer uma pergunta. Cair nesse jogo, se fosse eliminado. Você, veja bem, quando você viaja com o clube, como você sempre faz, você tem uma leitura diferente da nossa. Porque leitura de ambiente, meu irmão, de repórter que está lá todo dia, é diferente da nossa. Uma derrota para o Mirassol amanhã, ele cairia? Dependendo das circunstâncias, como foi, eu acho que pode acontecer. Rapaz! Cara, ele está vivendo cada jogo com uma maneira de provar ao torcedor algo que ele não está conseguindo. E eu quero deixar só claro aqui que isso não é o meu desejo. O meu desejo é uma reação do Barba, até porque, se ele for demitido, quem seria o treinador do Atlético? Seria um grande problema para o Atlético agora conseguir um novo treinador no mercado. Ainda mais depois que o Dorival Júnior foi anunciado hoje no São Paulo. Não tem um treinador assim à disposição para chegar e já pegar esse grupo. E também não acho que o maior problema do Atlético seja o treinador. Eu acho que é a questão do elenco. Só que aí a questão da gestão do elenco também, eu acho que é uma coisa complicada da parte do Barba. Quando a gente vê, nós vamos falar daqui a pouco sobre a questão de um gerente de futebol vir para o Atlético, isso já demonstra que o ambiente não está tão tranquilo, porque senão você não ia ficar preocupado em trazer alguém para fazer uma ligação dos jogadores, do vestiário com a diretoria, para trabalhar isso melhor. É porque o ambiente não está legal, né? Eu posso não sei, né? O pessoal vai acabar querendo desmentir, mas eu sei que a coisa não está muito boa. Aquelas declarações do Barba não caíram muito bem para os jogadores. Podem até desmentir quem quiser do Atlético, eu sei que eles não gostam que a gente fique falando alguns sentimentos que a gente tem, até informações, mas não caiu bem para os jogadores. Então o Barba, além disso tudo, ele está tendo que rebolar ali para poder fazer um ambiente melhor no Atlético. E se o resultado não vem, HG, você é um cara resultadista, você sabe muito bem disso. Eu sou resultadista mesmo. Então, se o resultado não vem, é complicado. E aí, Elton, vou levantar para você, mas é o seguinte, são sempre as mesmas desculpas, os mesmos problemas levantados pelo Barba. Não acho que a maioria seja até dele, mas ele tem que ter uma atitude, ele tem que resolver. E eu já falei aqui, desde o 10º jogo do Atlético, no comando dele, eu não sinto essa força dele. Na hora da coletiva ali, ele demonstrar, passar uma força que, olha, vai resolver, vai mexer o doce, eu não sinto. Ô Breno, você levantou um ponto aí, boa tarde para todo mundo, que eu acho complexo e preocupante. Porque num primeiro momento, quando o Barba foi à coletiva e externou tudo que ele externou naquela coletiva dele, que ele fala a respeito de postura de alguns atletas, enfim, todas aquelas declarações que ele veio a público fazer, o que logo em seguida foi passado, e até pelos próprios gestores, é que eles estavam cientes daquilo. Perfeito. Correto? Estavam. Então, beleza. Então, peraí. Então, não caiu bem com os jogadores. Mas a gestão tinha dado ok para as falas. Então, os jogadores, eles não podem simplesmente estarem contrariados com o Barba, já que na cúpula também partiu que poderia falar, mas que eu teria acho que eles esse não aval. estão contrariados só com o Barba, não. Então, então eles estão contra. Aí é que tá o ponto, Thiagão. Eles estão contrariados com o Atlético em si. Porque o problema se torna ainda maior. Aí é a falta de gente de vestiário, de gente de gestão para controlar um grupo. Porque aquilo ali que foi passado, ele não pode se tornar um mimimi, não. Ele não pode se tornar uma resenha, não. Se foi colocado, é como você tem... Vamos jogar para o nosso reality, ou para o nosso, ou para o do telespectador.
é quando se tem reuniões gerais dentro de uma empresa. É de sentar, conversar, alinhar os pontos. O que tiver de errado, a gente tem que estar remando para o mesmo lado. Não é um barco que um está remando para trás e o outro para frente. O barco vai ficar girando. É assim que parece ser o barco do Atlético. E quando o Breno busca de volta a situação que aconteceu foi pós-jogo contra o Juventude, aqui, o 2-1, foi o jogo da orelhinha do Bernard? Foi o jogo da orelha do Bernard. Nesse jogo saiu um tanto de situações atípicas, né? Atípicas e preocupantes, vamos lá, que geraram notícias preocupantes dentro do grupo. Aí agora o Breno traz isso, que isso ainda é um problema. Então, é que o falar aquilo não foi bem alinhado. Porque a própria gestão tinha que bater na mesa para falar assim, olha, tudo que o treinador falou a gente concordou, por isso que ele levantou essa bola na imprensa. Mas quem vai falar isso? Então, HG, o problema é maior, o problema não é o Barba ter falado, é o Atlético não ter alinhado da melhor forma aquilo que foi explícito para todo mundo. Agora tem um detalhe nisso aí que é muito sério, e a gente já falou aqui. Vocês aí do Atlético, vocês jogadores aí no Atlético, vocês querem quem, afinal de contas? Porque o Cuca, vocês não quiseram. O Sampaoli, vocês não quiseram. O Barba, vocês não quiseram. Vocês querem quem? Vocês vão correr com quem? Vocês vão parar de milindre com quem? Porque é muito milindrado, cara. O elenco melindrado do cacete, viu? E dos piores que eu já vi vestindo a camisa do Atlético. Um bando de milindrados, cara. Um bando de milindrados. Não, mas aí na hora do gol todo mundo se abraça. Dane-se, vocês vão abraçar também na hora do gol. Mas ninguém corre pra ninguém, velho. Ninguém corre pra ninguém aí dentro. Vocês querem quem, porra? O Barba vocês não querem, o Sampaoli não, o Cuca não, o Milito não. Reclamaram de todos os treinadores. Quando o Milito tava aí, tinha jogador aí estrelão que vivia reclamando pros parça e os parça contavam pra gente. Não gosta muito do Milito, não. Vocês querem quem, afinal de contas? Ô bando de milindrados, cara. Porra, que negócio maluco, viu? Por favor. O HG, e sabe o que pra mim é uma loucura? Esse elenco do Atlético bem o que você disse. Ele passa na mão de 250 treinadores. E esses jogadores não conseguem entregar. Eles se queixam de todos os treinadores que por aqui passam. Pode ser o Milito, como você bem disse, o Cuca, pode ser o Sampaoli, pode ser o Barba. A todo instante esses caras estão reclamando e se queixando de quem está aqui comandando o clube. Eu até não faria o que o Barba fez. Eu acho que a ação do Barba foi negativa, porque é uma coisa que talvez mas peraí, no outro dia não foi isso que a gente falou aqui não. Mas, cara, se isso incomoda internamente, não tem como. Ô, Ti, peraí. Então, aí você tá indo na onda. Você tá indo na onda. Porque no outro dia nós todos concordamos com o Barba. Mas não é na onda, cara. Se isso incomoda internamente, não faça. Não faça. Evita. Segura a onda. Conversa pessoalmente com os caras. Fala, eu tô por isso aqui, você. Mas eu achei que o Barba foi muito bem. Ele foi necessário. Cara, mas sabe o que é o problema, HG? Aí agora ele perdeu o grupo. Não. Então, mas aí o problema não tá na declaração dele. Esse grupo não fecha com ninguém até isso aí. O problema tá nesse bando de Esse grupo não fecha com ninguém. Mas ele vai ter que tirar todo mundo dali. Gente, e na hora que ele volta atrás, não me recordo onde que eu tava. Foi no jogo seguinte. Acho que foi em Curitiba. Foi em Curitiba. Que ele vira e fala, não, vocês interpretaram. Então, ali o que ele fez? Foi um recuo. Porque ele sentiu que ele não foi bem entendido, foi bem aceito o que ele falou. Eu acho que ele recuou porque ele não teve cobertura. Exato, é isso aí, Valor. É isso aí. Mas tinham prometido, né, Valor? Ele viu, ele deu o passo, vamos dar esse passo, tá, alinhou-se. E depois, na hora de administrar o grupo, ficou só na mão dele. E aí é aquilo que eu falo, né? O técnico, ele depende de um grupo de atletas para que o seu trabalho seja comprado. Ou alguém acha que o elenco... Eu debati isso hoje com o Elton. Gente, o elenco do Vitória não é nunca melhor do que o elenco do Atlético. Mas e o comprometimento, hein? Será que os caras se entregam? Será que os caras acreditam? Se o Jair Ventura mandar tirar o capim da grama da parte que ela é pintada com cal e comer...
os caras do Vitória comem. E os caras do Atlético, nos últimos trabalhos, com o Cuca, com o Sampaoli e agora com o Domingues. É lógico que ele está pressionado. E também acho que faltou aquilo que a gente esperava na chegada dele aqui. A gente falava o seguinte, o Atlético tá trazendo o Domingues, tá trazendo um cara que venceu na Argentina. É momento do Atlético bancar o técnico diante do elenco, diante de qualquer circunstância. E a gente tá falando já, o Domingues já tá no caminho dos outros técnicos. Eu não tô falando que eu apontei aqui ontem a desorganização do time tomar um contra-ataque naquele lance de escanteio. Agora, ele não tem culpa a respeito de um Alonso que tenta fazer uma falta no marcador e dá um passe de costas. De um Lianco que entrega um gol bizarro daquele contra o Coritiba. E de um Lianco que não sobe no jogo lá contra o Juventude. Do Cassierra, que o goleiro tá caído e ele chuta no goleiro caído. Isso eu não consigo responsabilizar o técnico Domingues. Isso é a falta de qualidade do elenco atleticano. Agora, tem 3 jogos atrás que para mim ele fez o melhor jogo dele no comando do Atlético. Contra o Cruzeiro. Aí contra o Cienciano foi mal. Contra o Botafogo. Eu não acho que o time tenha jogado mal, mas o Atlético, por ser um time ainda procurando estabilidade, tem dificuldade até de fechar os jogos em que ele vai bem ou razoavelmente bem. O Atlético passou um sufoco contra o Atlético Paranaense, que eu enumero, HG, 7 jogos bons do Domingues. Tá? Eu enumero a partida contra o São Paulo, o jogo contra o Fluminense, contra a Chape, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Ceará e ficou faltando um jogo para fechar o 7º, mas são esses jogos que eu considero que o Atlético fez bem. Então, ele fez isso há 3 jogos atrás. Agora, ele deve estar acendendo uma vela, né, para o Tressoldi voltar. Não sei se o Tressoldi ficaria disponível para esse jogo contra o Mirassol. Para o Vitor Hugo ser opção. Um erro que o Domingues precisa... Definitivamente ele já extrapolou. Não existe colocar o Reinier em campo sob qualquer possibilidade. Não existe. Coloca 2 atacantes mais de área. Coloca o Cassierra e o Cauã. É gente que vai correr. Mas não usa o Reinier. O Reinier não ajuda em absolutamente nada, HG. E o restante, e porque de resto, assim, já jogou com linha de 4, já jogou com 3 zagueiros, já jogou com 3 volantes. O Atlético não funciona exatamente com 3 volantes, mas você tem Cissé, Franco e tem Pérez no jogo contra o Ceará. Então, assim, de tudo que ele poderia tentar, eu acho que ele está tentando. Só algumas insistências, especificamente essa do Reinier, ele tem que parar de dar murro em ponto de faca e o elenco tem que dar alguma resposta. Isso tudo que a gente está falando aqui, quando você chega e vê que hoje o grande assunto no Atlético é a possível chegada de um novo gerente de futebol, é por causa de quê? Vestiário. Então, quer dizer, mostra que tudo que nós estamos falando aqui, se alguém está em dúvida se faz sentido ou não, né? Para que então trazer um gerente de futebol agora, nesse momento? Mas é uma necessidade. Não, tudo bem, mas é uma necessidade que ficou latente porque... E só para lembrar, mas existe um gerente de futebol. Eu não lembro se foi... Então, mas aí que tá. Existe um gerente de futebol. Mas aí que tá. Existe uma diferença, nós falamos disso ontem na HG Play. Existe uma diferença quando você é dono de um clube e você é dono de outras empresas. As empresas funcionam muito dos processos. O futebol não, o futebol também. Só que tem uma coisa que as outras empresas não têm e que no futebol é fundamental, que é o trato com gente, trato com pessoas. Você depende muito disso aí. Porque você está lidando ali com jogadores que ganham muita grana, que são vaidosos ao extremo, e você tem ali 30 jogadores no seu elenco. O Marco Aurélio Cunha fala que quem tem 30 jogadores no elenco tem um problema para administrar em cada dia do mês. Aí quando você tinha um cara do tamanho do Rodrigo Caetano, ele administrava muito bem o ambiente. Você lembra bem, raramente saía conversinha, probleminha, ele blindava tudo. Até ações comerciais. Eu me lembro que teve gente do marketing que comentou comigo, porra, é difícil demais trabalhar com o Caetano, a gente quer fazer uma ação em tal lugar assim, ele nem libera os jogadores, ele depõe contra o departamento de marketing. Cara, ele blindava os jogadores. Eu falei, Elton, você quer fazer ação? Eu não tô afim, não. Ele falava, então, fulano, não vai. Ele blindava os jogadores dele. E se ele vira pro jogador e fala assim, você não quer ir não, Elton, mas vai. Aí você já ia puto. Entendeu? Então ele blindava, segurava e tal. E assumia a responsabilidade. E assumia a responsabilidade. Aí agora, a impressão que eu tenho,
que eles colocaram burocratas para cuidar. O Pedro Daniel, eu continuo e vou continuar até me provar o contrário, vou continuar dizendo que ele é bom pra cacete. Só que ele é um cara de mercado. Agora que ele está lidando com futebol, com o clube de futebol, quem vai ensinar isso para ele dentro do Atlético? O Brax não me parece ser a pessoa ideal. O Pedro Moreira, nem sei quem é. Curioso, né? A gente não sabe quem é eu não sei quem é o diretor, o gerente de futebol do Atlético. O Pedro Moreira e o Brax são caras, não tem perfil. Para mim, não tem. E eu até acho que o Brax está meio... Acho que o Brax está meio que balançando ali no Atlético, eu acho. Não sei se estão preparando uma saída francesa e durante a Copa, não sei. Fala galera, mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Você que assistiu o vídeo até aqui, as notícias foram relevantes para todos. Peço que vocês aí deixem o like antes de sair do vídeo, dá essa força pro canal. Não esquece não, eu não canso de pedir, gente, pelo amor de Deus. Também não canso de deixar o like aí não, dá essa moral pro canal. E você que tá chegando aí, torce pro Atlético Mineiro. Seja muito bem-vindo. Eu já vou deixar aqui o meu convite para vocês estarem aí se inscrevendo no canal. Fiquem à vontade, esse canal tem notícia todos os dias e é só do Atlético Mineiro, todo dia, domingo a domingo. Então, fiquem à vontade para estar aí deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. Não esqueça também de ativar o sininho de notificação, é muito importante para toda vez que sair uma notícia atualizada aqui no canal, você ser notificado, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Esse canal aqui ele foi feito para atender toda a massa atleticana e você é atleticano. Tá? O YouTube indicou esse canal para você porque você é atleticano. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência, por você estar aqui conosco e esperamos que você permaneça aí com a gente, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, tá bom? Vou ficando por aqui, atentos às notícias, qualquer novidade a gente volta aqui e coloca para vocês, tá bom? Um forte abraço para quem fica e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!